Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou o Daniel, acredito que a essa altura do campeonato você já me conheça e hoje eu tô aqui pra gente conversar a respeito de um momento histórico, não só para esse canal, mas agora também para a editora Poptopia. Esse vídeo eu vou trazer todas as informações a respeito da nossa campanha, da nossa pré-venda do primeiro quadrinho da nossa editora. E com isso chegou a hora da gente abrir para vocês todas as informações a respeito dessa HQ. Neste momento, o site, a página da pré-campanha no Catarse já está disponível. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E a partir do dia 3 de fevereiro, a campanha vai estar realmente aberta para você que quer já reservar a sua edição desta obra que eu considero um tesouro que foi descoberto pela gente. E já vou falar mais a respeito dela, né? Texas Kid, uma graphic novel muito interessante que a gente encontrou para ser o nosso livro de estreia. Agora, se você está meio perdido, no final do ano passado, quando a gente ultrapassou a marca aqui no canal de 10 mil inscritos, eu comuniquei que estaríamos entrando na fase 2. A fase 2 do canal Poptopia seria ir além da produção de conteúdo para o YouTube e para o Instagram, para contribuir de forma mais efetiva com o mercado editorial de quadrinhos aqui no Brasil. E essa forma seria publicando nossos próprios livros. A partir de então, temos divulgado em nossos meios de comunicação e nas páginas que trabalham com informações a respeito de quadrinhos, os nossos lançamentos, as nossas produções. Então, esse ano de 2025 vamos ter, além de Texas Kid, outras obras, nem todas ainda divulgadas, mas a nossa contribuição vai ser uma contribuição bastante ousada e bastante determinada. Então, fiquem atentos e acompanhem os nossos canais aí de Telegram, de WhatsApp, as nossas páginas no Instagram e no Facebook. O link tá tudo aí na descrição para você ficar pertinho da gente, porque cada vez mais o canal Poptopia, a editora Poptopia vai precisar estar próximo do seu público para a gente ter uma transparência aqui na nossa relação e cada vez mais a gente poder passar informações a respeito desse processo produtivo de uma HQ, né? Eu tô descobrindo muita coisa e eu quero compartilhar muito disso com vocês. Bom, agora sem mais delongas, vamos falar sobre Texas Kid. Como foi que esse quadrinho se tornou a nossa primeira HQ, o nosso primeiro livro a ser publicado e por que escolhemos ele, né? Em meados do ano de 2024, eu e o meu sócio Kevin, quando a gente decidiu aí consolidar a editora e organizar os projetos editoriais que íamos lançar, a gente começou a fazer uma prospecção junto a diversas licenciantes, né? A editora brasileira, se ela não vai produzir quadrinhos nacionais, e nós iremos produzir o quadrinho nacional, ela precisa procurar títulos lá fora, encontrar com quem estão os direitos desse título, fazer uma proposta de licenciamento para poder publicá-los aqui no Brasil. Isso é o que toda editora brasileira faz de quadrinhos, né? E de livros também. Acontece que a gente é meio iniciante nesse circuito, então tivemos ali uma dificuldade inicial em encontrar esses contatos, em perceber o que era interessante, o que não era, e levou um tempo até a gente mapear alguns títulos. Dentre desses títulos, a proposta da editora era claramente trazer obras importantes de artistas que muitos deles, como é o caso aqui, Igor Corday e Darko Marcan, até já conhecidos no mercado brasileiro, mas não conhecidos por sua obra autoral, não conhecidos por obras fora daquelas dos quadrinhos de mainstream. Durante esse período de organização da editora, eu acabei fazendo uma viagem para a Europa, onde eu tive a oportunidade de ter acesso a algumas obras, a algumas editoras e algumas comic shops. Esse período de imersão no mundo de banda desenhada, onde as graphic novels são pensadas em outros formatos, com outra dinâmica de lançamento, permitiu que eu visse a diversidade de títulos, de estilos, de possibilidades que a gente tinha para trazer para cá. Então, tem desde história contada em 58 páginas, né, e que impactam muito, a séries com mais de 40 volumes que são inéditas no Brasil.
E isso me deixou muito motivado com a possibilidade de que se o nosso projeto for dando certo, o que não vai faltar são quadrinhos para serem lançados, né? Toda vez que eu entrava em uma loja e em uma comic shop e conversava com alguém querendo saber quais estavam sendo as mais vendidas, quais estavam sendo as que o público mais estavam se interessando, eu me deparava com alguma novidade. E dessa viagem eu trouxe algumas obras que eu tô trabalhando junto com o Kevin no intuito de fazer proposta, de estudar a viabilidade. Vocês também nas nossas postagens têm deixado alguns comentários, algumas sugestões. Então a construção do catálogo da editora Poptopia vai ser algo muito diverso, né? Texas Kid My Bro é um primeiro lançamento de uma iniciativa que quer ir muito mais além. Ele puxa aí uma família, ele é o primogênito de uma família de graphic novels europeias que a gente está olhando com muito cuidado. Existem nomes e artistas que, quando a gente pesquisa e vê que está inédito no Brasil e tem obras ainda que lá fora já foram até premiadas e não chegou por aqui, a gente se sente tentado a ir buscar esse material e trazer para cá e apresentar isso para vocês. Então, por exemplo, Texas Kid é um quadrinho produzido por dois artistas croatas que já trabalharam para Marvel, para DC e tem quadrinhos com Star Wars, tem quadrinhos com X-Men, tem quadrinhos com Cable, tem várias obras publicadas por essas majors, mas as suas obras autorais são bastante pouco conhecidas aqui no Brasil, né? E esse foi um dos motivos pelo qual a gente entendeu que, olha, já tem um nome, já tem uma referência na cabeça das pessoas, eu acho que pode ser um bom quadrinho de estreia. Vamos lê-lo. E aí eu fui ler Texas Kid e me deparei com uma história espetacular, né? Uma história que dialoga com o momento que a editora e que eu e o meu sócio estamos vivendo, onde o quadrinho sai de ser algo que era o nosso hobby, algo que era feito por lazer ou consumido por lazer e passa a tornar parte da nossa vida. Do que se trata então Texas Kid, produzido pelo Igor Corder e pelo Darko Marcan? Se trata da história de um quadrinista chamado Randovan, né, que é filho de um outro grande quadrinista chamado Tomislav, e que vai se deparar de repente com a obra do seu pai, com o maior personagem criado pelo seu pai, chegando na porta da sua casa em carne e osso e começando a fazer parte da sua vida. Esse personagem é o Texas Kid e ele é um cowboy de Velho Oeste com todas as características típicas de um cowboy de Velho Oeste. Pistola na cintura, bota nos pés, chapéu na cabeça e muita atitude. Essa chegada de Texas Kid tumultua a história porque eles estavam se preparando para participar de uma convenção que seria a celebração de aniversário deste personagem. Bom, vou parar um pouco aqui de falar sobre a história de Texas Kid, que vai ser uma graphic novel em volume único, com 206 páginas, mas a nossa edição é de 225 páginas e já eu volto a falar dela. Vamos voltar um pouquinho e falar sobre os criadores desta HQ, Texas Kid. Temos aqui uma dupla de artistas croatas que produziram uma HQ ao longo de 15 anos e que só agora esse quadrinho começa a ganhar o seu devido reconhecimento e a sua devida visibilidade. Darko Marcan é um cara nascido lá em 1966, na cidade de Zagreb, e ele desde sempre teve um envolvimento muito forte com os quadrinhos. Ele primeiro desenhava, né? Mas a sua carreira como escritor foi o que se mostrou realmente o seu destino. Darko já publicou mais de 40 contos, livros, com obras para diversas editoras na Europa, tendo inclusive feito trabalhos para Dark Horse, para Disney, e já ganhou prêmios por contos de ficção científica e livros infantis. O forte desse autor é justamente a produção de uma literatura mais voltada para contos autocontidos, para contos curtos. E quando ele se propõe a fazer outras obras, ele se volta para a ficção científica e para a fantasia e deixa a prosa um pouco de lado. Um dos principais parceiros nessa trajetória do Igor Corder
do Darko Marcan tem sido justamente o seu compatriota, o Igor Corday. Igor Corday já é um nome mais conhecido do mercado brasileiro, porque ele já teve algumas obras relevantes em grandes franquias dos quadrinhos, como, por exemplo, X-Men. Nos inícios dos anos 2000, o Grant Morrison assume a revista dos X-Men em parceria com Frank Quitely, que tinha uma metodologia de trabalho bastante demorada. Em determinado momento, ali pelo terceiro arco, o Frank Quitely não consegue cumprir os prazos e o Igor Corday estava chegando nos Estados Unidos, tendo seu nome ventilado entre os editores, e ele foi convidado pelo Joey Quesada a cobrir as edições que o Frank Quitely não estava conseguindo entregar. E é aí que ele entra em uma armadilha, né? Ele entra para escrever, para desenhar como tapa-buraco alguns arcos, como, por exemplo, o arco do John Sublime, né? E aquele arco onde os X-Men enfrentam os Omen e a Jean Grey está sozinha na Mansão Xavier. E ele ficou marcado por entregar algumas páginas que a crítica americana considerou abaixo da qualidade do Frank Quitely e do Etta Van Sciver, que tinham desenhado os quadrinhos de X-Men antes dele. E aqui a gente tem, eu também fui um desses que na época, quando li o X-Men que chegou aqui no Brasil, detestei a mudança, né, de desenhista e atribuí ao Igor Corday o título de um dos piores desenhistas que eu já tinha visto passar em X-Men. Mas eu não podia estar mais enganado, né? A verdade é que a gente teve ali foi uma caricatura ou uma entrega de trabalho abaixo daquilo que o artista é capaz de entregar. Mais para frente, o Igor vai, junto com o Darko, assumir a série do Cable, chamada de Soldier X na época. E essa série é inédita ainda no Brasil, mas conseguiu, de alguma forma, capturar a atenção do público americano e reverter essa opinião de que ele era um desenhista ruim. Tanto não é um desenhista ruim que o Igor continuou fazendo trabalhos para outras grandes editoras. Ele tem dezenas de quadrinhos publicados na franquia Star Wars, por exemplo. Para a própria Marvel, ele acabou voltando a fazer os Extreme X-Men na passagem do Chris Claremont. E mais para frente, ele se volta para o mercado europeu, onde aí, em parceria com o Darko, ele vem produzindo algumas obras para as editoras, como Delcourt, Dago, Glénat, obras autocontidas, obras que ainda estão, inclusive, em andamento. Mais recentemente, o trabalho desses dois caras chegou aqui no Brasil através de uma publicação da editora Mitos. Eu estou falando de Nós, os Mortos. Eu acho que se a gente pode dar uma boa referência do trabalho, tanto do Igor Corday como artista, quanto do Darko Marcan como desenhista, é justamente aqui, Nós, os Mortos. Essa é uma HQ que mostra, ali por volta do século XIV, a Europa se tornando vítima de uma epidemia que transformou todo mundo em zumbi. Enquanto isso, do outro lado do oceano, os povos maias e astecas continuaram seu desenvolvimento e atingiram um nível de tecnologia que fez com que o jogo se invertesse. Então, quando eles descobrem que do outro lado do Atlântico tem um continente, aí a gente vai perceber os maias e astecas tentando colonizar uma Europa dominada por zumbis. Esse quadrinho é espetacular, já foi resenhado por grandes nomes aqui da gibisfera brasileira, todos eles com tons elogiosos, o que garante que essa dupla já tem uma referência de altíssimo nível. Se você ainda não leu Nós os Mortos, acho que ainda você consegue encontrar aí na Mitos para vender, mas se não encontrar, foca na nossa campanha, porque você vai ter a oportunidade de ler, se não o melhor, mas um dos melhores trabalhos dessa dupla, que atualmente está fazendo um título chamado Marshall Bass, né? Que está saindo pela Delcourt, e trata-se de uma HQ de faroeste, que já está indo lá para o seu 8º volume. Quem sabe, né? Não pode ser um futuro projeto aqui da nossa editora Poptopia. Comenta aí se você gostaria de ver um faroeste por Igor Corday e Darko Marcan chegando por aqui. Bom, vamos voltar então a falar um pouquinho a respeito da história em si dessa HQ, né?
No começo dela, a gente conhece então o Randovan, que é esse jovem quadrinista que almeja chegar um dia à altura do seu pai, que é o grande criador por trás de Texas Kid. Quando a personagem aparece na porta da casa deles e o próprio Randovan começa a se sentir incomodado pela relação e pela admiração que o seu pai tem pela outra criação que ele tem, então é por isso que a HQ se chama Texas Kid My Bro, porque a gente percebe que o personagem chega com essa ideia de que ele não é um personagem, mas sim que ele é filho de Tom Slave, o grande criador de histórias em quadrinho que é admirado por todos, que vem sendo homenageado pela sua obra e que agora vê ela fazer parte da sua vida no dia a dia. Isso tudo gera uma curiosidade, uma sensação de metalinguagem, mas é um pouco mais complexo do que isso. A gente tem aqui uma história que ela vai dialogar com questões geracionais, ela vai falar sobre a relação de um pai e um filho e o legado que se passa adiante, mas ela também vai brincar com os elementos das histórias de Velho Oeste, né? Texas Kid é um nome que não é tão estranho para o público brasileiro, porque no passado, ali por volta dos anos, final dos anos 50, início dos anos 60, já houve publicações no Brasil que utilizavam este título, Texas Kid, que talvez não tenha relação nenhuma, muito provavelmente não tem relação nenhuma com o Texas Kid criado pelo Igor Corden e pelo Darko Marcan. Mas a gente precisa investigar isso e vamos ter um papo com os nossos colegas lá da Confraria Bonelli para a gente entender melhor como que essas duas HQs podem se relacionar. Mas se você está aqui curioso, querendo saber se Texas Kid é uma história de Velho Oeste, sim, ela também é uma história de Velho Oeste. Por quê? Porque quando o personagem chega no mundo real, ele não abandona suas características de ser um cowboy. E é aí onde a gente percebe que a dinâmica, a relação, os desafios dessa adaptação de uma figura heróica no mundo real vão se mostrar um bom entretenimento para quem está lendo, né? Imagine que Texas Kid chega com habilidades e competências que o Randovan, por exemplo, não detém. Ele é corajoso, o Randovan não é. Ele é um cara bonitão, o Randovan nem tanto. Ele é desinibido, o Randovan é mais introspectivo. E ele é um cara que as pessoas procuram por ele, porque já o admiravam das histórias em quadrinho. E aí a gente percebe que toda esse contraponto vai gerando uma tensão no núcleo familiar. Então é uma história de Velho Oeste, porque as cenas que o Texas Kid aparece, ele vai fazer questão de agir como um cowboy do Velho Oeste. Mas é também um drama familiar, porque o Randovan, o Tom Slave, que é o pai, e a mãe vão ter as suas questões colocadas à prova aqui. Então esse quadrinho tem tudo para dialogar com diversos públicos que gostam de diversos tipos de histórias diferentes. Mas a coisa fica realmente interessante quando a gente olha com carinho e se debruça para ver os detalhes da arte do Igor Corden, né? O Igor aqui ele entrega um trabalho baseado muito em expressões, ele entrega um trabalho baseado muito em cenas grandiosas, tem algumas splash pages bem interessantes. E o melhor de tudo, o livro é completamente em preto e branco, então dá para apreciar muito a arte desse cara. E aqui é uma história que ela vai voltar-se para o passado para contar como que o criador, né, como que o Tom Slave se influenciou, como ele se formou como homem para criar o personagem que viria a ser Texas Kid. E aí a gente volta no tempo a partir das memórias, né? E aí a gente vai descobrir que ele teve uma infância muito difícil durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então perceba como essa HQ ela tem diversas camadas. Então se você também gosta de quadrinhos históricos, de quadrinhos que se debruçam sobre alguns períodos para mostrar como que era a vida das pessoas naquele período ali específico, da mesma forma que Nós os Mortos rediscute a questão da colonização europeia aqui na América, por um breve período ali do meio da história, Texas Kid vai discutir como que a Segunda Guerra influenciou brutalmente na vida de jovens
com potencial para ser qualquer coisa, mas que tiveram seus destinos limitados e podados por aquele período ali onde a Europa esteve completamente devastada. Então, essa sopa de elementos garante pra gente um HQ muito interessante, com muitas camadas e com uma história bem complexa. É o tipo de quadrinho que vai ter reflexões e interpretações diferentes para cada um leitor. E isso por si só já me deixa muito feliz. Todas as semanas eu vou nas bancas e me deparo com lançamentos. Lançamentos que muitos deles vocês ficam sabendo aqui e veem as resenhas por aqui, dezenas de lançamentos. A maioria deles tem, como que eu posso dizer, conceitos muito parecidos, histórias muito similares, motivações quase que idênticas e no final resoluções previsíveis. Texas Kid vai na contramão de tudo isso. É um quadrinho singular, com uma história única, que levou quase 15 anos para ser construída. O Darko, que é um contador de histórias, que é um roteirista premiado, ele teve a ideia para desenvolver Texas Kid e levou 15 anos fazendo pequenos contos e desenvolvendo essa história, publicando essa história para uma publicação local, e o Igor ia lendo aquilo, foi encontrando possibilidades e oportunidades e ele tentou até que ele convenceu o seu parceiro a transformar isso em uma graphic novel. Então esse resultado em 205 páginas é o resultado de uma parceria muito longeva desses dois artistas e muito frutífera. Como eu disse, eu acho que é uma oportunidade da gente conhecer melhor uma dupla de autores que tem uma certa relevância na Europa e que merece mais reconhecimento aqui no Brasil. Esse é, inclusive, uma das missões que a gente, quanto editora Poptopia, quer desempenhar nos próximos anos. Trazer autores com obras consagradas, com obras importantes e ainda assim obras inéditas. Porque sim, meus amigos, toda vez que eu pego um catálogo de uma licenciante, como no caso aqui de Texas Kid, a ACC Comics, que é da Espanha, eu me deparo com algum nome que eu já vi em quadrinhos da Marvel ou da DC, fazendo obras espetaculares e que nunca foram publicadas por aqui. Então acho que, como eu, você também ficar curioso para ver o que esses caras fazem quando eles não estão fazendo quadrinhos de super-heróis. Chegou a hora da gente descobrir, né? Não à toa, o nosso próximo lançamento vai ser um quadrinho de um espanhol aí, que também é inédito no Brasil, mas eu tenho certeza que vai cair nas graças da galera, que é o Victor Santos. Eu estou falando de Moon Eaters. Mas vamos focar então na campanha de Texas Kid. A campanha de Texas Kid começa no próximo dia 3 de fevereiro. O livro vai ter capa dura, com medidas de 24 por 17 centímetros. São 225 páginas em papel couché para garantir uma impressão de altíssimo nível. Estamos trabalhando para levar esse livro para uma das melhores gráficas do país. E para os primeiros 50 apoiadores, esse quadrinho vai ter um desconto e vai sair por apenas R$ 85. Então, você que está interessado no quadrinho, já acessa aqui, né, a página de pré-campanha, já deixa seu e-mail lá, que é para quando a campanha entrar no ar, você ser notificado e ter a possibilidade de estar entre os 50 primeiros que vão conseguir pagar um precinho mais camarada que a gente está conseguindo para essa HQ. Nesse primeiro lançamento, a editora Poptopia vai precisar muito do apoio de cada um dos seus apoiadores. Se você gosta das nossas resenhas de quadrinhos de super-herói, de quadrinhos alternativos, se você curte as nossas idas às bancas e livrarias e as lives que a gente tem feito com as editoras e com artistas, chegou a hora de você apoiar esse projeto e ajudar a gente a dar o próximo passo. Texas Kid vai estar em campanha até o dia 15 de março, então a gente tem aí cerca de 45 dias para bater essa meta, conseguir entregar a melhor edição possível para que você, colecionador, ajude e participe de algo que é muito único, o nascimento de uma editora. O nosso projeto é um projeto que carece de ter muito sucesso nessas primeiras empreitadas para ganhar a confiança dos licenciantes lá fora. Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo está na expectativa da gente anunciar quadrinhos de super-heróis, da Image, da Dark Horse, ou outras franquias da IDW e da Skybound,
E nós temos declaradamente o interesse em trazer essas HQs. Mas esse é o nosso primeiro ano e a gente precisa de um primeiro ano sem nada dar errado para que a gente consiga realmente mostrar para o mercado que chegamos para falar sério e chegamos para fazer quadrinhos de leitores e para leitores. A editora Poptopia está presente nas redes sociais. Vou repetir, siga a gente no Instagram, siga a gente no X, siga a gente no Blue Sky. Por quê? Porque a partir de agora, essa comunicação, essa atualização do progresso da campanha, da atualização em relação à produção da HQ, mais detalhes de coisas que a gente pode eventualmente incluir como extra, assim que as aprovações devidas forem sendo conseguidas juntos ao licenciante, tudo isso a gente vai comunicar nos nossos canais. E é importante ter você junto nessa jornada. Essa é uma jornada onde dois, no caso eu e o Kevin, dois colecionadores de quadrinhos, amantes da nona arte, embarcaram em uma nova aventura e vão dividir com você cada etapa dessa experiência. Nós juntamos aí um time de tradutores, diagramadores, revisores para poder trabalhar nesse quadrinho e entregar uma edição que deixe uma primeira impressão muito boa. Temos objetivos ambiciosos para os nossos próximos lançamentos, mas tudo depende dessa primeira fase dar muito certo e a gente conta com vocês para isso. E contem com a gente para entregar o melhor quadrinho possível. A história em si, eu acho que não podia ser mais emblemática para um HQ de estreia. Daqui a alguns anos, eu acredito que alguns de vocês que estão nos assistindo vão olhar para a estante, vão ver alguns quadrinhos da Poptopia e dizer: eu estava lá, eu ajudei, eu vi essa editora nascer. Claro que projetos como o da Comic Zone e projetos como o do Pipoca e Nanquim influenciam diretamente nessa tomada de decisão. A gente analisou que os melhores e mais bem-sucedidos cases de novas editoras de quadrinhos no Brasil surgiram a partir de canal do YouTube. Por quê? Porque já tinha um público para suportar, para dar um apoio, para engajar nessa jornada. E com a gente eu acredito que não vai ser diferente. Continuaremos olhando, aprendendo, estudando com parceiros e colegas agora da Gibisfera, mas também iremos trazer as nossas próprias contribuições. Então aguarde que o nosso quadrinho vai ser diferenciado e vai ter o jeito Poptopia que só a gente sabe fazer. Então o recado está dado, a campanha vai se iniciar, eu conto com vocês. Esse foi o Poptopia de agora. Se não for inscrito, por favor, se inscreva, participe dos nossos grupos, esteja nas nossas redes. Afinal, meus amigos, falar de gibi é sempre muito bom. Fazer quadrinhos, melhor ainda. Forte abraço, até a próxima.